Olá, eu sou Soraya Lucato E eu sou Carlos Eduardo Lima. e esse é o Retomada, o podcast que você já conhece. É isso, estamos aqui no 7º episódio do Retomada. Você já sabe, a realização da ONG Associação Mundo Solidário, com oferecimento do Fundo Nacional da Cultura e do Ministério da Cultura. Apresentação minha e da Soraya Lucato, com a produção e os trabalhos técnicos de Mabel Zevadios. E a gente, mantendo a tradição do Retomada, é aquele podcast em que a gente tenta resgatar uma história bacana, tenta trazer aí um serviço de colocar para as pessoas mesmo experiências de vida de gente que entrou na pandemia, como a maioria das pessoas, né, sem saber exatamente o que estava acontecendo, aquele momento terrível, mas que de uma maneira ou de outra, no meio do caos ali, encontrou alguma forma de ultrapassar esse momento, né, e chegar do outro lado, quando a pandemia já arrefeceu, de uma forma diferente, né, com alguma reinvenção pessoal ou profissional, enfim. São histórias sempre que a gente procura mostrar, histórias que trazem aí algumas experiências de vida interessantes, algumas vivências bacanas. E quem que a gente tem hoje, Soraya, presente aqui conosco? Hoje a gente tem um convidado super especial que é o Ricardo Benevides. Oi, Ricardo, bem-vindo. Salve, queridos! Carlos Eduardo e Soraya, meus amigos de muito tempo, coisa boa. Estamos juntos aqui, vamos bater esse papo. Tomara que seja bom para todo mundo. É isso, o Sim, Ricardo Benevides presente aqui, é aquele momento que a gente dá a ficha técnica da pessoa que está participando aqui do nosso retomado. E sempre a gente costuma brincar aqui, Ricardo. Não vou te chamar de Ricardo, vou chamar de Bené, porque eu o conheço, já vou avisando logo ao ouvinte. Conhecemos Ricardo Benevides há mais de 30 anos, já é um sujeito que já não é mais tão jovem assim, nem eu. Mas, enfim, nunca foi chamado de Ricardo por mim, não vai ser agora que ele será chamado. Então é Bené. E todo mundo conhece ele desse jeito também. Então, não tem problema nenhum. Você que está ouvindo já saiba disso. E vamos falar então. O Bené nasceu no Rio de Janeiro. Ele é graduado em comunicação social, mestre em literatura brasileira e doutor em literatura comparada. Tudo isso pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele trabalhou como editor de literatura na Edições de Ouro, antiga Edi Ouro, como editor de texto na editora Paz e Terra, e em 2000 lançou o primeiro livro para o público infantil, Fabiola Foi ao Vento, que depois foi reeditado pela editora DCL. E ele recebeu logo de cara o prêmio de autor revelação da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. O cara já chegou mostrando quem era. Ele também escreveu Zero à Esquerda, que foi finalista do Prêmio João de Barro em 2005 pela Prefeitura de Belo Horizonte, e outros títulos, que a gente vai até comentar um pouquinho depois, né? Alguns em parceria com o ilustrador Léo Cunha e outro em parceria com o Luiz O Raul Machado. escritor, O escritor escritor também. Léo Cunha, desculpa, É. exatamente. E ele atualmente está trabalhando como professor dos cursos de comunicação social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e das faculdades integradas Hélio Alonso. E como se não bastasse tudo isso, o sujeito ainda arruma um tempo para ser músico profissional em bandas de música popular e blocos de carnaval, como o conhecidíssimo Fogo e Paixão. E desses livros que a gente mencionou, que o Bené já escreveu, alguns chamados com títulos como Vô Concertor, O Andar de Samuel, Rabiscos do Mundo, ele escreveu Os Monstros, Os Meus Monstros e os Seus, pela editora Elo, com ilustrações do Orlandelli, e ele, com isso, ganhou o selo de altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil na categoria O Melhor para o Jovem. E esse livro teve uma carreira, está tendo uma carreira muito bonita, porque ele também foi indicado para o Prêmio Jabuti na categoria Juvenil. E azar do Prêmio Jabuti que esse livro não foi adiante, né, Bené? Azar dele. Ai, ai. E Muito aí, bem. enfim, este é o currículo de Ricardo Benevides, que está hoje aqui com a gente para falar de retomada durante a pandemia. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, gente. Um prazer. A ideia desse podcast me pareceu logo de cara, assim que eu ouvi o primeiro episódio, muito bacana. E que bom a gente estar aqui para conversar. Eu acho que essas reinvenções das pessoas, né, no pós-pandemia ou mesmo ao longo dela, fizeram com que as pessoas também tivessem que... Eu sei que não foram só momentos gloriosos, não, foram momentos muito difíceis, né? São momentos difíceis por tudo, né? Por tudo que envolveu a pandemia, a tragédia humanitária, o que a gente sofreu e ainda sofre com as perdas humanas,
Mas quando eu digo histórias gloriosas é porque, no final, os sobreviventes conseguiram, os que conseguiram se reinventar, né? Eles muitas vezes passaram por processos de transformação dolorosos. E quando conseguiram alcançar algum, né, resultado interessante, deve ter sido mesmo mais do que retomada, redenção, né? Hum. Uma redenção para muita gente. Tomara que essas histórias aqui contadas, elas venham a inspirar muito mais pessoas, né? A ideia é justamente essa, né? Não é que a gente vá trazer aqui para a pessoa, para o público, a ideia de que a pandemia foi super bacana, olha só como é que as pessoas ficaram melhores depois da pandemia. Mas não é isso, é que a gente até mesmo tem observado a partir das conversas que a gente tem, como que foi quase que inevitável as pessoas mudarem seus hábitos e saírem das suas acomodações respectivas, né? E procurarem novas formas de sobrevivência. Não digo no sentido só da existência, mas de como você lidar com a rotina, com as pessoas que estão à sua volta, com as quais você não tem mais a interação que tinha antes, né? Então, Sim, é tudo um monte com a parte profissional, é tudo um monte de situações assim que a galera meio que lançou mão do instinto mesmo para poder eh, sobreviver a esse período, né? A gente sempre procura começar aqui, Bené, com uma pergunta que dá o tom da conversa e a partir dela a gente vai, que é como que você estava imediatamente antes da pandemia, assim, como é que estava a sua vida, como você nem imaginava que teria pandemia, tipo uma semana antes, né? Porque a pô, pandemia veio daquele jeito, de uma forma muito abrupta, né? Começou e a sim. gente já entrou no... Como é que estava? Como é que estava seus Bom, afazeres? Como é que você a vinha? vida estava caminhando entre a docência e a arte, né? Porque eu nunca deixei de tentar equacionar na vida, né? O Carlos sabe bem disso. Eu sempre fui muito inquieto, né? Muito inquieto. Eu nunca. Eu combato há muitos anos isso, né? Lutando inclusive contra algum preconceito que pessoas têm, né? Contra essa ideia de que a gente tem que ser uma coisa só. Então, eu detesto essa ideia. A ideia de que eu tenho que ser só um professor universitário. Ah, porque para você ser um professor universitário, você precisa se dedicar muito, e é inegável que você precisa se dedicar, que você precisa estudar, que você precisa produzir artigos, pesquisa, enfim, é, preparar boas aulas e atualizar o seu conteúdo. Tudo isso eu sei e continuo batalhando para fazer, mas isso nunca deveria impedir alguém de ser mais do que uma coisa só, né? E eu nunca vi as coisas assim, desde novinho, desde muito novo, eu entendia que era um absurdo, era um apequenamento da existência, dizerem para mim que eu só tinha que seguir uma coisa. Então, eu tinha que ser relações públicas quando eu estudava. Depois, quando fui trabalhar como editor de livros, né, houve um momento em que eu já tinha o trabalho com música. Carlos acompanhou muito isso lá nos anos 90, e foi difícil, né, conciliar, porque o trabalho em editoras era muito intenso, era muito cansativo. Então, teve um momento que eu não conseguia conciliar, mas me doía profundamente, né, não ter o trabalho como, né, como da música junto, a atividade, que não fosse o trabalho, que fosse só um lazer, mas me Uhum. doía não ter. E muitos anos depois, o meu amigo João Marcelo me chamou de volta para tocar em banda, e aí pronto, aí voltei a fazer isso, e aí profissionalmente já equacionando com outro ofício que eu fui inventar de professor, né? No início não tinha isso, né? Mas voltando à pergunta então, porque eu já me perdi. Quando, na história, na semana antes da pandemia, nas semanas antes da pandemia, eu estava vivendo a experiência de ter feito pela primeira vez um desfile de carnaval como guitarrista, né? Foi o meu primeiro desfile pelo então, né, bloco Piratas Ordinários, onde eu toquei por um tempo, e foi mágico, porque eu fiz o primeiro desfile achando que a coisa era, né, transformadora da vida e tal. Eu tinha feito tudo em música, muito ligado à ideia da banda de rock, da banda de MPB, mas carnaval de rua é outra coisa, é uma experiência muito intensa, de troca muito
próximo do público, eu estava muito feliz com aquilo. Ainda estava fazendo apresentações com o bloco já ainda no pós-carnaval. Acontece que meu aniversário ele é bem coladinho na data que tudo fechou, né? Tudo fechou no dia 16 de março. E meu Uhum. aniversário foi no dia 14, dia 14 de março, e caiu num sábado, e eu consegui reunir minhas duas bandas, a Los Skinnies Crocantes e a B-Side Rockers. Eu consegui reunir os músicos todos num estúdio, recebi alguns amigos, fizemos uma festa. Pô, virou Lembro um que We no Are the dia, World, né? quase um We Are the World. É. Mas, mas foi assim curioso, porque depois deu uma certa culpa, porque as informações que vinham ainda eram muito incertas. E a gente brincou muito no dia, nos microfones, falando do coronavírus, achando que era tudo, sabe, uma coisa pequena. Quando tudo ficou sério demais, logo em seguida que as mortes começaram a aumentar, o contágio começou a apontar sequelas graves para muita gente, aquilo deu uma certa culpa, né? Eu digo, nossa, a gente se expôs naquele momento, né? Como se E a gente não responsáveis, né? sabia, É. não sabia o que era e tal. Mas no momento anterior, portanto, ao deflagrar da pandemia, eu estava num momento muito pessoalmente feliz, né? Na música, mas não tão feliz na literatura, porque há muito tempo eu não publicava, né? Há muito tempo, meu último livro tinha saído em 2015, e de Nossa, já não. 2015 para cá eu tive muita dificuldade, né? Eu já tinha o último de 2015, é o 12º livro. Uhum. Então, com esse currículo aí que você leu, eu tinha conquistado uns prêmios e sido finalista de outros. Parecia, né, que ia ser fácil manter a carreira, e não foi, não. Foi muito difícil, porque eu continuei a mandar os textos para as editoras, e do outro lado vinha sempre uma resposta assim: poxa, a gente conhece o seu trabalho, parabéns, esse texto é ótimo, mas não dá para fazer aqui porque tem esse motivo e aquele, ou porque a gente publicou um livro de um gênero parecido agora, ou com um tema parecido a esse. Sempre tinha uma explicação, né? E aí eu fui desanimando, para ser muito sincero com vocês, eu fui desanimando, porque é doído, né, você dedicar tanto Sim. tempo, demora, as pessoas não sabem, mas fazer um livro demora. Carlos sabe disso, é autor também. A gente sofre para fazer, tem que ser com suor, tem que ser com pesquisa, com um monte de coisa, escreve, reescreve várias vezes. Às vezes passa dias só cortando, 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 depois volta e acrescenta outras coisas. Quer dizer, até achar a forma é muito difícil, muito doído. E aí, para depois você chegar e bater na porta das editoras e elas dizerem: olha, muito obrigado, tem hora que você fala: peraí, acho que eu não sei mais fazer isso. E eu estava com essa sensação também lá antes da pandemia, né? E aí, quando começou tudo, você quer perguntar alguma coisa, Soraya? Não, eu ia perguntar isso. Quando começou a pandemia, É, como é que você, né, dentro desse cenário aí, é claro que como professor, provavelmente você teve aí um pequeno suporte financeiro que te mantinha, porque as aulas passaram a ser remota, acredito. Mas como artista, como criador, como é que foi isso na pandemia, assim? Logo começando, pronto, parou tudo. E aí? Primeiro foi nos primeiros dias que eu tinha expectativa de que a coisa não fosse tão longa. Sim. Eu tinha a sensação de que a gente ia conseguir voltar, né, em 2 meses, e que aquilo ia ser quase que férias forçadas, para férias Uhum. mundiais, né, forçadas para todo mundo. Quando a coisa começou a se estender, foi profundamente depressivo, né? Assim, a gente viveu uma depressão, eu, minha família, meus filhos, minha mulher, meu pai, que imagina, sozinho, viúvo, e eu, né, sem poder encontrá-lo, com muita dificuldade de acolhê-lo. Aí comecei a fazer também comida para ele, né? Porque também tem isso, ele não podia, a vida dele era muito saindo para comer fora. E aí eu parei de fazer as coisas, parei de escrever, parei de tocar, virei cozinheiro e fui para a cozinha mesmo fazer potinhos e coisa para ele se alimentar, porque eu via que
se ele saísse mais, ele ia se expor mais, ia ser mais arriscado, 82 anos. Então eu comecei a fazer assim comida congelada, sabe, para levar para casa dele. E aí eu ia de máscara, assim, higienizava tudo, jogava álcool em todos os potinhos em cima, chegava na portaria, e aí era um momento que a gente conseguia conversar, eu de dentro do carro, ele do lado de fora segurando a caixa e a gente se via. Então, só de pensar nisso, só de lembrar isso, eu tenho vontade de chorar, porque foi muito sofrido, sabe? Sofrido por tudo, né? Por ele, por mim, por todo mundo, Uhum. mas eu hoje vejo que foi sofrido também porque eh, em cima das minhas inquietudes, eu não conseguia fazer o que me faz feliz, né? Eu não conseguia tocar, eu tocava em casa, né? Foi um período até logo depois que eu falei, eu não preciso fazer alguma coisa, eu preciso me mover, né, em música. Aí eu comecei a ver com os amigos o que era possível. Aí eu comecei a gravar, né, a fazer uns arranjos de violão e de guitarra para violão sem voz, né? Guitarra e violão sem voz. Então, onde eu Uhum. fazia harmonia e ao mesmo tempo tocava a linha melódica de canções que eu amo, né? Father and Son, fiz versão de Cajuína, do Caetano, fiz versão de Corcovado e fui filmando essas versões, esses arranjos e jogando no YouTube, né? E Eu lembro compartilhando. disso. Você lembra, Carlão? Lembro. Comecei a fazer isso para não pirar, né? Para não Claro. enlouquecer, para continuar tocando e achando que eu estava fazendo alguma coisa. Depois de um tempo, amigos me chamaram para gravar à distância, viram o que eu estava fazendo. O Augusto Manso, que é um grande baixista, amigaço assim de muito tempo, toca em vários projetos junto. Ele começou a fazer umas versões também, os arranjos, me chamou para fazer um vídeo, né? Uma canção. A gente fez primeiro Roy Orbison, né? Fizemos uma canção do You Got It. Fizemos You Got It, depois fizemos. Isso tudo está no YouTube. Uhum. Depois fizemos Across the Universe, dos Beatles. E aí essas versões ficaram bonitas, assim, sabe? No final, os vídeos eram interessantes. Aí deu um calorzinho no coração. Mas aí a gente já estava também voltando a meses depois, né, a dar aula online. E aí eu encontrava os alunos como dava, né, usando esse Uhum. suporte que a gente está usando aqui, dos streamings e tal. E isso ajudou um pouco também a acalmar o coração. Voltei a trabalhar, e isso sempre é bom para a cabeça, mas para mim também não foi. Era o que dava para fazer, né? Não estou dizendo que resolveu, não, porque resolver nada Uhum. resolvia. Eu dependo muito do contato humano para ser feliz, mas eu sabia que não podia. Era isso ou isso, né? Então, nos meses seguintes, as coisas foram se equacionando assim, né? Eu tentando fazer, escrever, escrevi pouco, mas tentando tocar mais em casa para ver se saía dessa depressão que era, né? Tá Uhum. trancado e não conseguir ver as pessoas que eu amo, né? E você conseguiu nesse ambiente, né, nessa circunstância tão. Era tudo muito novo, né? A gente estava assim, não sabia em que terreno que estava pisando, né? Não sabia onde é que ia dar o negócio. Você consegue, olhando agora de trás para frente, perceber algum tipo de ritual que você tenha desenvolvido? Não falo na questão religiosa, não, mas falo na questão humana mesmo, de você, nossa, o que que eu vou fazer aqui? Isso aqui me dá um pouco de paz de espírito, ou isso aqui me conforta. Além da questão da música, que você já falou que para dar Uhum. vazão à sua ansiedade aí, no caso artística, mas você consegue pensar em alguma rotina que você tenha desenvolvido nova, Desenvolvi. que tipo você não tinha antes? Desenvolvi, Carlos, porque a gente tão trancado o tempo todo, começou a dar certa, certa angústia, porque assim, você começa a dormir muito, né? E isso é um pouco sintoma também da depressão, que é fuga, né? Você vai fugindo, você quer desaparecer e tal. Fora os horários de aula, nos outros horários eu queria dormir, eu não queria fazer muita coisa. E aí a gente descobriu que, eu e a Adriana, minha mulher, né, a gente descobriu que tinha que fazer tinha que criar uma outra coisa. Então a gente tem a sorte de ter um apartamento que tem varanda.
Então, a gente que ia pouco na varanda, passou a ir mais. A varanda, lógico, a gente ia quando recebia alguém, quando meu pai vinha aqui, vamos sentar na varanda, aí vai lá. Mas aí a gente passou a usar com mais regularidade a varanda, né? Uhum. Tem uma coisa assim, tem uma rede. Aí eu comecei a entender que aquilo me fazia bem, né? Aí a gente alternava, eu ficava um tempo na rede lendo, a Idri ficava um tempo na rede lendo, aí o resto do tempo eu ficava na rede chorando, porque era isso, assim, eu dava vontade de chorar todo dia aquela tristeza, aquele peso, mas aquilo também era uma forma de botar para fora, né, Soraya? Tem às vezes, uma coisa assim que a gente tem que entender que se é o impulso de você fazer, tem que sair. Se você travar, é pior, né? Sem É dúvida. pior. Então eu chorava mesmo, com vontade de soluçar, né? Os vizinhos iam ficar preocupados, inclusive. Mas era isso. Aí o tempo passou e aí eu fui vendo que essas rotinas também foram me levando a explorar outros lugares. Tem um pedacinho assim na janela do meu quarto ali, que é uma sacada. A gente também foi fazer coisa lá um dia para mudar o ambiente, tentar mudar o ambiente dentro de casa, sabe isso? Sim. Foi isso que eu percebi que a rotina me trouxe também na pandemia, né? Essa coisa da casa é muito legal, né? Porque várias pessoas que a gente entrevistou aqui falou disso. Porque a gente, ok, a gente vive na casa, tal, mas a gente sai muito, a gente não dá muita bola, né? A gente vem, dorme, come, limpa a casa, tal. Às vezes a gente não limpa, a gente paga alguém para limpar. Então a gente não tem muito. A pandemia nos fez nos apropriar desse espaço, né? Como uma extensão sua, né? Fala, pô, já que eu não posso sair, eu vou ver aqui uma maneira de eu me reconectar, ou de eu poder me Sim, conectar sim. exatamente com algo que é meu e que, enfim, é muito legal você ter falado disso da casa, porque, pelo que você está falando, você não está sozinho na casa. Então, como era esse acolhimento? Como é que foi isso? Você, a casa e as pessoas da casa. Bom, isso também é uma coisa, sem eles eu não ia conseguir, né? Eu sinto que para mim foi mais fácil nesse sentido, que eu tinha com quem dialogar e me acolheu. Eu fiquei pensando, né, como deve ter sido tão mais difícil para quem estava sozinho, como meu pai foi, né, assim, Carlos foi também, assim, a gente viver esses momentos sozinho é mais do que desafiador. Pode ser uma oportunidade da pessoa, inclusive, olhar para dentro de si, fazer certas revisões e, né, de identidade mesmo, de se reentender no mundo. Mas não tenho dúvida de que foi muito mais desafiador. É, para os meus filhos, né, foi muito sofrido, mas especialmente para o Pedro, meu filho mais velho, não foi um bitzinho a menos, porque ele sempre foi um cara muito nesse sentido introspectivo e com muita capacidade de lidar com isso, né? Com a introspecção. Lógico que sofreu barbaramente, viveu depressões Uhum. também, como o mais novo. O mais novo estava numa época muito, né, começando a vida social, querendo fazer as coisas com os amigos, não estava conseguindo, e aí era uma tragédia para Adriana também, minha mulher, foi muito complicado porque, né, a gente tinha uma rotina antes de sair, de fazer as coisas e não passamos a não ter. Mas eu sei que um segurou o outro. Eu sei que uma coisa que foi fundamental para mim, pelo menos, foi que eles me seguraram de uma forma que, né, eu não sei como seria sem eles ali. Agora, eu também respondendo, retomando aquilo que você perguntou, Carlos, retomando, eu peguei o. Eu não aguento. Eu criei também o hábito de que eu não tinha de andar de manhã muito cedo, andar e correr um pouco, porque aí eu sabia que a rua estava relativamente vazia, era uma forma de eu fazer exercício, me condicionar, e aí eu comecei a correr, andar, saindo aqui da minha casa no Andaraí, indo até o Grajaú, que é um bairro muito arborizado,
e aquilo me fazia bastante bem, tá um pouquinho em contato com as árvores e tal, com os ambientes arborizados, isso me ajudou. Mas eu sei de relatos de pessoas, inclusive, que quando iam, né, podiam tentar fazer isso, se sentiam desconfortáveis e tal. A minha forma de me sentir confortável foi ir de manhã muito cedo. Então, às vezes, eu nem dormia, passava a noite em claro mesmo, e quando dava 5 da manhã, 5 e pouco, eu saía para andar. E aí voltava, depois do exercício, cansado, tomava aquele banho, aí sim eu ia dormir. Então, isso foi outra coisa que também me ajudou nesse caminho. Pois é, uma coisa que a gente tem observado quando tem conversado com as pessoas aqui pro podcast é que no primeiro momento há essa perplexidade, essa dificuldade de se adaptar, novos hábitos são criados, etc. e tal, nesses primeiros momentos, primeiros dias, meses da pandemia. Mas aí acontece aquele momento em que a pessoa meio que começa a perceber, eu não sei se isso aconteceu com você, alguns aspectos positivos nessa nova vida que foi obrigada a se estabelecer entre as pessoas, né? Porque nesse primeiro momento tem, nossa, como é que eu vou fazer? A angústia de não ver não sei quem, de não poder interagir, etc. Mas aí tudo bem, passou esse primeiro momento. Tudo bem que nós não tivemos descanso porque havia todo aquele problema de como o governo vigente tratou muito mal a população e todas aquelas Sim, questões que só eh, tornaram tudo muito mais difícil do que já era. Mas aí você consegue perceber nesse seu momento pandêmico, assim, uma virada, algum ponto em que você, não, mas agora eu consigo fazer isso um pouco melhor porque tenho mais tempo, então, ou isso não aconteceu para você, foi um momento de sofrimento contínuo até as não, coisas teve. arrefecerem. Teve sim, teve um momento de virada, quer dizer, eu sempre, não, deixa eu refazer, eu não é sempre, mas há muito tempo já eu passei a buscar uma vida onde eu devia equilibrar, né, a necessidade de fazer grana, de pagar as contas, que é imperativa, você não tem o que fazer, você tem uma vida que tocar adiante, mas com a busca pelo que me dava prazer e satisfação. E aí, a Adriana está aqui perto, vou falar, ela vai lembrar. Teve um dia na varanda que eu falei para ela assim: sabe o que eu quero fazer quando isso tudo acabar? Aí ela disse o quê? Eu falei assim: eu quero tocar guitarra que nem um desesperado. Eu quero tocar. Se eu puder tocar todo dia, eu vou tocar, porque isso me faz muito feliz. Porque isso é um trabalho que virou também um trabalho, né? Mas que no início da minha carreira não parecia ser viável, porque economicamente não parecia viável me tornar músico profissional. Minha mãe morria de medo, inclusive, que isso acontecesse. Eu trabalhava numa editora, na Ediouro, e um dia, com a banda de rock que eu tinha na época, que o Carlos conhece muito, Ninguém na Ponta, tive uma chance de assinar um contrato com uma gravadora grande. Uma gravadora grande procurou o João Marcelo, conversou, falou: estou gostando do que vocês estão fazendo, vamos ver se a gente consegue, né, na próxima janela, assinar um contrato com vocês para vocês gravarem um disco. Quando ele ligou para mim para falar isso, eu liguei para minha mãe, ela falou assim: meu filho, pelo amor de Deus, você é um editor de livros. Você tem uma carreira, você é um editor, você não pode largar tudo para virar músico nessa altura da vida. Ai, Mas eu, cara. mas eu dizia para ela: mãe, mas e se eu for um músico bem-sucedido, mãe? E se isso me fizer feliz e tal? Talvez eu tenha levado muitos anos para perceber isso, que aquilo me fazia tão feliz e quanto aquilo me fazia falta. E eu acho que foi no meio da pandemia, em algum dia, que eu falando com a Adriana, falando que falta eu estou sentindo de tocar com os meus amigos, que falta de pensar em música, de criar música, de compor, né? É, antes da pandemia, um dos meus livros foi adaptado para a forma do... foi adaptado, não, eu e o Léo Cunha adaptamos um livro nosso, né? Era uma vez o Reino Sonolento para o teatro, né? Uhum. E o grupo, o povo do Cafundó, lá de Petrópolis, montou uma peça linda com o texto. Só que quando eles montaram, né, quando eles foram montar a peça,
eu liguei para Simone, né, que ia montar a peça. Eu disse: Simone Gonçalves, né, grande Simone Gonçalves. Aí eu falei: Simone, você já tem alguém para fazer as canções da peça? Aí ela disse: você quer fazer? Eu digo: quero. E aí eu Já sabia de tudo. compus as canções da peça de teatro para o meu livro, e quando vi encenada a peça, as canções, sabe, sendo executadas no teatro, as crianças vendo e curtindo, sabe, aquilo me ligou, me acendeu uma vontade de fazer mais isso. Só que é aquilo, foi antes da pandemia, né? E Uhum. esses sinais estavam todos colocados, mas foi na pandemia que eu falei: eu preciso tocar mais. Bom, gente, o que aconteceu depois, né, que em algum momento a gente vai chegar a esse lugar aqui no papo, é que quando passou a pandemia, pronto, agora eu estou tocando que nem um desesperado, exatamente como eu planejei. Até o final do ano são mais de 7 shows marcados, hoje tem um, O homem tem uma turnê, uma é quase agenda de uma shows. turnê, É. Isso. é quase E uma sabe turnê, e que fora os ensaios, né? perfeito. Sabe que você falando isso, eu lembrando de algumas coisas minhas e de pessoas que eu conheço que são criadores, são pessoas criativas, né? E da nossa geração, que é uma geração que foi um pouco tolhida, porque, pô, você vai fazer isso, faz outra coisa para ganhar dinheiro, aí você faz isso como hobby. Você fala, cara, não tem como, né? E aí ficava uma coisa meio. E aí a gente acabava que não fazia nem bem uma nem bem outra, ia fazendo malemar uma, malemar outra. Mas na pandemia veio um alerta para mim, isso aconteceu e com algumas pessoas que eu conversei também, de falar, cara, essa bagaça pode acabar, o Sim, mundo pode e você vai sim, perder a chance de ser aquela figura que você sempre quis sim. ser na vida, velho. Então, pega esse negócio e faça agora, porque tá tudo na porcaria mesmo, né? Então, seja você, porque vai saber se você vai poder ser, né? Então, muita gente acabou descobrindo que fala, não, cara, eu tenho que fazer isso agora, né? A gente está vendo uma quantidade imensa de casos. As pessoas todas com quem a gente está conversando são, assim, é uma constante entre elas, essa disposição em, nossa, eu tenho que aproveitar esse momento. E assim, às Sim, vezes as pessoas vão nessa direção sem ser um movimento consciente, sabe? É um movimento com assim, eu vou certeza. aproveitar isso aqui, pô, e não pensa muito. E mudanças profundas, assim, pessoas que mudam, negócios que estavam, nossa, vamos, um dia eu faço isso, não, eu vou fazer. E É faz, e tipo, isso. cria uma editora e Sim, vai fazer nossa. uma coisa de ajudar as pessoas na rua com alimentação de uma maneira ostensiva. Então a gente tem visto que a pandemia, essa dúvida quanto a que o ser humano acha que é eterno às vezes, né? Sim. Então, tem aquela coisa assim, tem um episódio de uma série derivada de Jornada das Estrelas que fala que o problema do ser humano é que ele nunca acha que vai morrer. Até nos momentos de maior risco, o ser humano acha que de alguma forma, alguma coisa vai acontecer que vai evitar que ele morra, que vai evitar que ele entre em perigo, mas que não é sempre assim. Então, eu justamente acho que a pandemia foi esse momento em que essa certeza meio utópica foi suspensa e você viu, não, cara, tá acontecendo, isso é sério e eu posso não sobreviver. E acho que todo mundo ficou assombrado por isso, né? Não, Carlos, olha, total. Eu digo que antes da pandemia eu já tinha muita pressa de viver, né? Essa é a coisa, eu tenho pressa de viver. Esse negócio de ser inquieto, de querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, é puramente da cabeça, na minha cabeça, pressa, urgência, né? O sentido de urgência, Uhum. assim. Agora, com a pandemia ficou pior. Ficou pior porque eu nem acho que comigo aconteceu esse negócio da perspectiva da morte, porque eu me cuidei muito e eu sei que ela podia ter me pego, a doença podia ter pego em mim, nos meus. Aliás, os meus pegaram. A Adriana e o Pedro e o Lucas pegaram Covid quase ao mesmo tempo. Eu não. Eu demorei muito a pegar. Eu só peguei quando já estava todo mundo na rua, já com vacina rodando, tudo voltou ao normal, aí eu peguei. Mas na época, eu não, apesar de saber que a vida é breve, ela é um sopro e ela pode acabar por bobagem, por qualquer coisa, uma coisa que a gente não imagina que vai acontecer. Então, claro que isso me acompanha, mas não foi bem o medo de que a doença me pegasse, sabe? Que eu fosse. Não,
era um negócio de dizer assim, poxa, eu sempre tive essa pressa antes, mas a sensação de tempo perdido para criar coisa, para fazer Uhum. coisa, naquele período todo trancado, sem interagir, me acumulou. Aí eu disse, quando acabar eu tenho que, sabe, fazer o que eu não fiz nesses 3 anos, eu tenho que voltar a fazer em um. Uhum. E depois, mais no ano seguinte, mais ainda, mais ainda. E aí eu e Carlos começamos a fazer, né, retomar, né, o projeto do Intocados, né, do programa de rádio que a gente mantém. E a gente, vamos fazer, vamos gravar, vamos entrevistar gente boa em música, vamos. E aí amigos falaram assim, olha, tem um outro bloco aqui para você tocar. Eu digo, eu quero. E aí eu vou tocar um instrumento que eu não estava tocando antes, né? Eu sempre fui das cordas, violão, guitarra. Aí um dia eu falei, eu tenho que aprender percussão de dentro, para tocar de dentro da bateria. Aí comecei a aprender caixa. E comecei a aprender caixa, e estou aprendendo caixa há 1 ano e tanto, e agora já estou tocando em 2 blocos, caixa, e pronto, tá na minha cabeça como uma coisa boa. Aí tô lá e tô vivendo aquele negócio intensamente, vendo os outros instrumentos, querendo aprender já mais um. Por que isso? Sabe? É a tal urgência. Se não tiver ela, eu não vou dar conta, sabe? Eu continuo achando que a vida é breve para o que a gente quer fazer, para o que a gente tem que fazer, né? Então, Uhum. é Eu isso. acho que as pessoas que não achavam que a vida era breve tiveram uma noção de que ela é breve, sim, durante o problema da pandemia, né? Sim. Eu acho Aí também, elas Carlos. foram que meio que, nossa, é breve, sim. Já Não, mudei e de ideia. o meu grande mestre, né, o Luiz Raul Machado, meu outro pai, como eu chamo, né, normalmente, o Luiz Raul, ele às vezes eu fico falando dessas coisas, desse tanto de coisa que eu vou fazendo, né? Docência, música, literatura. Aí ele fala assim: Nossa, Ricardo, às vezes você fala comigo, eu fico cansado só de ouvir. E eu, e eu digo, mas mesmo ele, sabe, que tem uma vida mais tranquila, mais reclusa, mesmo ele, eu percebi quando eu ia encontrar com ele, ele já estava querendo voltar a produzir outras coisas, ele começou a escrever mais novos trechos. Ele é um escritor fantástico, né? Um dos maiores que a gente tem no país. O Luiz Raul Machado é genial. Eu estava vendo as coisas que ele começou a escrever de novo, a retomada da escrita, da vontade, do interesse de produzir, sabe? Como uma coisa de urgência também. Que cada um tem o seu ritmo, o seu tempo, a sua área de, né? De repente, aqui entre os nossos ouvintes aqui do podcast, deve ter um monte de gente que também deve estar cansado só de me ouvir falar desse tanto de coisa, mas que de repente não precisa, pode ser só uma coisa. O cara começou a ter aula de tênis, nunca tinha feito tênis, nunca tinha jogado, Uhum. mas aí de repente viu que podia ser um esporte para si, né? Aí outra pessoa foi fazer, sei lá, cerâmica. Bom, pronto, é isso. Encontrou uma outra coisa para mover a vida e tocar adiante, porque sem isso não adianta, né? Gente, no meio dos blocos de carnaval, né, o mundo dos blocos de carnaval do Rio de Janeiro, o que teve de gente depois da pandemia que foi fazer aula, que foi, sabe, que foi procurar o acolhimento, porque bloco é isso, né? É Uhum. Uhum. acolhimento. A pessoa vai aprender um instrumento, mas ela acaba, ela Faz acha que parte ela de vai uma família, né? é uma família, passa a fazer parte de uma família. O Guilherme Skinner, o vocalista do Fogo e Paixão, a frase acho que nem é dele, mas ele gosta de lembrar dessa frase, que diz que bloco de carnaval é a última oportunidade que você vai ter de fazer amigos de infância. Boa É, frase. e é boa, né? Porque é muito isso. Aí, a pessoa que acha isso num bloco, sabe? A pessoa que acha isso num grupo de leitura. A gente viu amigos que foram fazer, né? Tem um grupo Leia Mulheres, né? Que são só mulheres lendo autoras femininas, sabe? E elas trocam ideia e aquilo tem uma interação. Isso ajuda a dar sentido à vida de um monte de gente, sabe? E de repente as pessoas não faziam isso antes, e esse sentido de urgência veio com a pandemia, né? Quando estava todo mundo parado, falando, o que que eu vou fazer depois? Por depois, o que que eu ainda não fiz nessa vida que eu tenho que fazer e que eu não posso deixar de fazer, né? Eu não posso morrer sem ter feito. Aí você Sim. tem um monte de casos assim, e essas histórias são todas elas maravilhosas e inspiradoras, né? Exatamente. É por isso que a gente está aqui tentando trazer a maioria dessas histórias, uma boa parte dessas histórias, e tão diferentes, ocorridas dentro do mesmo momento, né? Ou seja, todo mundo, de uma maneira ou de outra, compartilhou
esse momento terrível, né, na superfície, né, mas que dentro dele você, olhando ali com uma lupa um pouco maior, vendo ali cada caso, você vê que as situações foram variando, né? Claro que a gente teve a tragédia humana que realmente ninguém discute, e ninguém está aqui, repito, dizendo que a pandemia foi um processo super bacana, que todo mundo passou por ela, que bom que todo mundo passou. Não, mas é que dentro dessa adversidade a gente descobriu maneiras de sobreviver, de prevalecer, né? Não é nem Sim. sobreviver, é de prevalecer da gente. Não, nós não somos qualquer um também, né? A gente tem aqui nossas maneiras de enfrentar essa adversidade, e tivemos aqui no Brasil esse agravante, né, do governo vigente, mas que nós sobrevivemos, né? Nós estamos aqui. Conta pra gente, ô Bené, como é que então, já que você queria tanto tocar guitarra e tudo mais quando a coisa acabasse, o que que mudou nesse sentido então? Acabou a pandemia? Como é que você se enxerga hoje esse processo, não é superado, né, mas esse processo assimilado, digamos assim, da pandemia? Como é que você, o que aconteceu? Diz agora coisas que existem hoje e que antes não eram desse jeito, por conta da pandemia. Bom, a primeira das coisas, assim, né, no exercício como professor, eu retomar a possibilidade de fazer presencial foi mágico Uhum, demais, foi a forma de valorizar, né, o que eu já sabia que eu valorizava antes, eu fiquei muito na bronca com colegas professores, e eu respeito, tá? Quando estou falando que eu fiquei muito na bronca, não é que eu não respeite esse ponto de vista. Mas eu tenho colegas que disseram: não, eu adorei fazer as aulas online, porque eu ganhei tempo, porque eu não tinha mais o deslocamento, né, de horas no trânsito, na cidade, numa cidade grande como Rio de Janeiro. Isso é muito importante, foi bom para mim, para minha família, foi ótimo. Eu entendo isso. Mas eu fico um pouco na bronca, porque para mim é insuperável a experiência da sala de aula, presencial, olho no olho com os meus alunos e eles comigo, e a chance de eu ver que o que um fala, o outro responde de um jeito completamente diferente do que acontece nos streamings. uhum. A riqueza da construção coletiva do conhecimento foi uma. Eu renovei essa paixão pelo ensino, renovei mesmo, assim, com força, quando voltei para a sala de aula presencial. Isso foi muito, muito importante. A outra coisa que mudou, né, é que eu cumpri bem a promessa, e aí, né, eu saí, entrei na pandemia tocando em 2 bandas, em um bloco de carnaval. Agora eu toco Uhum. talvez em 3, porque além dessas 2, tem mais 2 que me chamam para fazer trabalho, e além dessas, tem os trabalhos que eu passei a fazer também no bloco Fogo e Paixão, né, que é um bloco imenso, então eu passei a fazer Explica vários para a shows. galera que está ouvindo quais são essas bandas, porque essas bandas têm identidades próprias. Fala Sim, para a galera sim. saber, porque tá vendo você falar banda, porque a banda, não sei o É. quê. Do Não, que se trata? exatamente. Esmiúce para Então, vamos nós. lá. Eu tenho a B-Side Rockers, que é uma banda de clássicos do rock, que está tocando há mais de 10 anos, um repertório de clássicos que é bem variado, né, assim, e que tem a pretensão de ser um pouco banda de baile, mas assim, banda de que para trabalhos em empresas, para festas de empresa, mas também para aniversários de amigo, para tocar em bar, e é a chance de a gente reinventar um pouco arranjos, né? Rearranjar. Rearranjar clássicos do rock, como a gente brinca, sempre procurando o lado B do arranjo, para não Uhum, ser os arranjos mais óbvios, né? Então a gente uhum. tenta refazer esses arranjos muitas vezes para nossa felicidade né, e como um trabalho. A Los Esquinas Crocantes é uma outra banda que é de música brasileira, É um que belo tem nome, né? é muito Bom bom, né? nome. É, um belo Tem nome. rock, mas aí ela toca de tudo, sabe, Carlos? Ela leva. Ela também procura refazer esses arranjos, mas com canções da música popular. Então a gente pega uma canção da Elza Soares e vai fazer ela com rock. A gente pega uma canção que a gente normalmente toca ela num ritmo mais de balada e a gente vai tentar fazer como reggae. A gente recria essas canções é, e toca muitas vezes também de improviso, porque são Uhum. músicos muito experientes. Então, a Los Skinny já conduziu vários eventos aonde recebemos cantores de vários outros trabalhos
que subiram para tocar de improviso e as pessoas assistiram e disseram, nossa, está ensaiado. Não estava. Uhum. Era tudo na experiência dos Só músicos. raposas felpudas do estúdio, né? Exato, só Exatamente. raposas felpudas ali brincando de fazer bem a coisa, porque é para também para atender um público, né? É sempre para atender o público, mas a gente, claro, está procurando ser feliz fazendo isso. Então a Los Skinnies começou a vender também seus shows para aniversários. Então, bom, um detalhe importante, ela tem esse nome também porque tem como vocalista o Guilherme Skinner, que é um Sim, dos que... vocalistas do Fogo e Paixão, o Uhum. bloco de carnaval, um dos maiores blocos do Rio, enfim. E o Celso Chagas, que era vocalista do Desliga da Justiça, e também a Mariana Guedes, a vocalista também do Fogo e Paixão. Ou seja, gente que está habituada a subir em trio elétrico e cantar para 50 mil, né? Uhum. Então, bota tocando numa banda de rock, a interação com o público é muito bacana de ver. Então, a gente bolou esse projeto e está indo muito bem. Volta e meia tem coisa para fazer com a Los Skinnies. E aí, o Piratas Ordinários deixou de existir com esse nome, o bloco de carnaval virou 2, né? Separou lá. E eu estou num lado, recriando esse bloco para tocar o melhor da música baiana. de 4 gerações, é de Armandinho, Dodô e Osmar ao Baiana System. E Sim. aí tem essa a outra coisa, né? Esse outro trabalho. E aí, junto também, eu tenho feito coisas com meu amigo João Marcelo Oliveira, em projetos assim que aparecem como corporativos que não cabem nas duas bandas, né? Nenhuma, nem outra, nem no bloco. Então aí eu monto com ele um time pequeno que faz assim, trio de MPB, Uhum. bossa nova, o que tiver a gente vai Raposas fazer, felpudas também, né? só raposas felpudas. Sim. Aí junto apareceu a possibilidade, peraí que bati aqui, apareceu a possibilidade de ser guitarrista substituto lá no Bloco Fogo e Paixão, né? E aí os eventos corporativos deles, né, são muitos ao longo do ano. Quando o meu amigo Vitor Mourão, que é o guitarrista, não pode fazer o show, ele me convida e eu vou lá e agora também sou do bloco tocando caixa, então tô sempre sendo recebido amorosamente, como eu digo para eles, para o bloco brega mais interessante da cidade, o bloco que toca Vando, que toca Sidney Magal, mas que tenta encontrar o brega em várias canções, inclusive algumas das mais atuais, né? Uhum. Então tem canções atuais que entram no repertório do brega, quando você vê, tem um arranjo brega, né? E aí vai todo mundo fantasiado, assim, visualmente é um negócio riquíssimo. O próximo carnaval já está definido, o tema, né? E E aí qual é vem o tema? o tema do próximo carnaval do Brega é para brilhar. Ponto, e ponto final. Amei, É. eu vou. Eu quero ir, Você tem eu que ir, quero ir. Soraya, porque é muito Estarei, divertido. É eu muito vou. divertido. É o povo todo fantasiado de brega. E dessa vez, gente, vai ter lantejola, vai ter purpurina, vai ser brilho a dar com pau, né? Gente é É para a minha brilhar, né? Já cara. dizia Caetano Veloso. Exatamente. É daí que nasceu o conceito do novo Carnaval do Brega, que já vai vir aí ano que vem. Então, estamos muito empolgados, né, de produzir esse novo carnaval. Eu digo estamos, que eu sou calouro na caixa, mas continuo muito próximo lá dos amigos, né, na construção do projeto. Tomara que fique muito bonito. E você acha que essa intensificação toda de agenda musical é pós-pandemia por conta Só, do que você passou na pandemia e tudo mais? só foi por isso. Porque eu botei na cabeça que isso tinha que acontecer. E tanto botei que eu comecei uma coisa assim de dizer para mim mesmo, eu tenho que vender show. Eu tenho que Olha, catar gente. Eu tenho que vender show, eu tenho que saber fazer isso, porque eu nunca soube direito, né? Nunca fui propriamente um empreendedor nesse sentido. É, aliás, eu não me vejo nem como um empreendedor, tá? Eu luto um tanto contra essa ideia que tanta gente prega, né? Que o empreendedorismo é o único caminho para a humanidade. Peraí, gente. Tem gente que tem características de empreendedor, tem gente que não tem. Não é que não sim. possa desenvolver, pode, mas que pode ter mais dificuldade, menos dificuldade, uns com mais, uns com menos.
eu acho que existe um pouco de glamourização disso, sabe? Uhum. Eu acho perigoso, porque senão a pessoa às vezes começa a empreender sem ter experiência, sem ter estudo e sem ter, às vezes, característica e se dá mal. E às vezes o caminho da pessoa é ser um bom funcionário, ser um funcionário de carteira assinada, ou que vai adiante batalhar para fazer concurso público. Eu sei, cada um Sim. vai ser feliz de um jeito, sabe? Eu detesto esse negócio do padrão, né? Da venda do ideal, o ideal é ser isso aqui. Peraí, o ideal para um não é o ideal para outro. Então, É uma construção. é uma construção. Aí, por conta disso, né? Eu acho que realmente não é uma coisa de empreendedorismo, mas é uma coisa que eu quis aprender a fazer, que é negociar o show, vender, fazer o contato, receber as demandas das pessoas e tentar atender, porque tem isso em música. Às vezes as pessoas ligam e dizem, eu queria contratar a B-Side Rockers, mas para tocar música brasileira. Aí eu digo, não, peraí. Se é MPB que você quer, você não quer a B-Side Rock, você quer a Los Esquinas Crocantes. Eu E tenho faz esta assim. outra opção, já chega lá com uma carteira de O opções, né? menu, Uma exatamente. cartela, né? O menu está aberto aqui para quem quiser, né? E aí vem isso, vem o show. Aí tem a coisa agora dos shows grandes, dos blocos, né? Que tem bloco show, como Fogo e Paixão. Poxa, pintou uma oportunidade de tocar, né? De fazer. Queria contratar um bloco. Pô, contrata aqui. Vê isso aqui, que isso aqui é Uhum. muito bacana, muito interessante. Então eu agora tenho um olhar para isso que eu não tinha também, né? Antes da pandemia. Olha Maravilha. só. É isso. Eu E acho tem o que livro, né? chegamos. Agora que eu estou pensando aqui, também tem a história do livro. Conta Porque aí, o conta livro. aí. Pois é, eu estava há 7 anos sem publicar nada. Né? Em 2015 eu publiquei Os Rabiscos do Mundo, e depois foi o meu 12º livro, e eu comecei a mandar originais para várias editoras e elas Nem não tchum. nem tchum, ligavam, diziam, pô, a gente conhece seu trabalho, bacana, mas não dá para fazer. Aí eu fui colecionando recusas dos meus textos, né? Não conseguia mais publicar, né, e tal, até que depois da pandemia, assim, quando as coisas começaram a rodar, eu fui a 2 é, eventos literários que um amigo me convidou, no Grande Volney Canônica, me chamou para ir no Ler Salão Carioca para fazer palestra. E estou lá fazendo palestra. Depois um outro amigo me viu, falou: poxa, eu vi que você foi legal e tal. E o que você está publicando? Eu digo: nada. Tá muito difícil, muito difícil. E aí, de repente, ele falou: por que você não manda lá para a editora Elo? Né? Aí foi uma coincidência danada, meio esotérica, porque eu tive um sonho com a minha mãe nesse dia e ela aparecia dizendo para mim que eu tinha que mandar para ela. Eu não sabia o quê e para quem. É. E Olha aí, aí. no mesmo dia, um amigo liga e diz que você tem que mandar para Elo. E Hum. aí, quando falou o nome da É. editora, Pronto, era uma nem, editora. nem pensou duas vezes. E quando falou o nome da editora, Cecília Bassarani, ela era muito amiga da minha mãe, né? Minha mãe morreu em 2018 e ela veio no sonho para trabalhar como agente literária de novo para mim. E aí apareceu dizendo: você tem que mandar para ela. E aí, quando eu vi que ela era a Cecília Bassarani, a tal editora que estava lá, amiga dela, né? Caramba. Mandei Ó, para a editora esse livro, Os Meus Monstros e os Seus. Normalmente os editores levam muito tempo, levam às vezes 3, 4 meses para dar resposta. 22 dias depois ela ligou dizendo que ia fazer o livro e mandou o contrato, eu assinei e tal. E aí, quando o livro saiu, foi tudo o que o Carlos falou. Ele ganhou o selo altamente recomendável da Fundação, do livro infantil, juvenil, ganhou, foi finalista do Jabuti agora, está entre os 10. E aí, a reboque disso, já vieram outros convites. Eu já fiz o próximo livro, que vai sair pela Pera Book, né? O livro A Máquina da Eternidade. Já tem mais um na fila. Então, outra coisa que também mudou, né, pós-pandemia foi isso. Eu achei que eu estava aposentado da literatura e agora voltei a Começou uma publicar. retomada. ah, tcharam. Eu não podia Eu deixar. tinha que devolver, né? Fiquei aqui esperando a hora.
a retomada também na literatura. Sim, Então, acho que eu estou no lugar certo aqui nesse podcast. sim, com certeza está. Mas é isso, conversa maravilhosa, não podia ser diferente. A gente já sabia que seria mais um episódio sensacional, com histórias assim que são histórias que qualquer um de nós, né, poderia ter passado, e nós todos temos as nossas, né, cada um tem a sua, e de reinvenção mesmo durante a pandemia. Fico muito feliz de você estar aqui, Bené. A gente que é Pô, independente da gente se conhecer há tanto tempo, mas eu fico feliz de poder ter esse veículo aqui, oferecer esse veículo para as pessoas saberem mais a respeito de você, das suas coisas, das coisas que pô, você faz, porque mano, você é uma pessoa muito querida, muito especial, você sabe disso. obrigado demais, Soraya e Carlos. Eu adorei estar aqui. E às vezes eu conto essas histórias informalmente para amigos e tudo, né? E fico com aquela sensação assim de que, meu Deus do céu, vão me achar mais maluco ainda, né? Porque o cara tem tanta pressa de fazer as coisas, o cara não dorme, não sei o que e tal. Mas não dorme, sabemos disso. Eu durmo, mas, É. mas foi só o único jeito, jeito que eu encontrei de achar meu equilíbrio, né? E se histórias assim ajudarem outras pessoas a encontrarem o seu, pô, vai ser muito, muito bom. Eu já vou ter ficado muito feliz aqui de participar, se outras pessoas puderem depois refletir sobre seus momentos aí mais íntimos, né? E conseguirem Uhum. encontrar isso que eu encontrei nesses tempos. Com certeza. A gente só pode agradecer sua presença, meu amigo. Soraya, o que que você... Obrigada, obrigada. Só tenho a agradecer e também deixa aí como é que a gente entra em contato, alguém que queira conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, um Como é contato que aí faz seu. para te achar? Então, tem um site, né, que dá para ver, ele está desatualizado, eu peço desculpas, assim, está faltando o livro dos monstros lá, mas é o ricardobenevides.com.br, lá dá para encontrar, fora o livro dos monstros, todos os anteriores, né, estão lá com sinopse, com forma de adquirir, enfim. É, podem me procurar também no Instagram, @ricardobenevides, e mandar inbox para saber como é que contrata show, como é que, né, o que tem no cardápio, se dá para, né, quanto custa, se dá para atender, de que jeito der, né? Do violão e voz ao bloco de carnaval, passando por bandas, a gente atende. E é isso, podem me procurar lá que vai ser um prazer bater papo. O Carlos sabe que eu sou bem facinho. Então, com essa frase, Obrigada. chegamos ao final. E é isso mesmo, a gente fica muito feliz de oferecer esse tipo de oportunidade para as pessoas, né? Ouvirem histórias que são humanas, completamente de superação e de adaptação, né? Esse momento tão estranho que foi a pandemia da Covid-19. Cuidem-se, porque a doença não vai embora assim, ela continua aí, as pessoas continuam pegando, então você se vacine, tome cuidado, use máscara, etc e tal. Lembrando que o Retomada é um podcast que tem a realização da Associação Mundo Solidário, com o oferecimento do Fundo Nacional da Cultura do Ministério da Cultura, apresentado por mim e pela Soraya Lucato, roteiro nosso também, e a edição e produção da Mabel Zevadios. A gente agradece muito ao Ricardo Benevides pela presença. Este foi o 7º episódio do Retomada, e a gente volta no próximo episódio. Soraya. É isso, gente. Obrigada. E continue assistindo e compartilhem o Retomada para que mais e mais pessoas tenham acesso a essas histórias muito legais. Obrigada, gente. É isso. Obrigado, gente. Até a próxima.